Olá atleta, estou aqui para fazer um vídeo sobre nutrição. Sim, porque como é óbvio, toda a gente sabe que a nutrição interessa, ela é importante, não é? Isto é a mesma coisa que decidir ir pôr gasóleo no carro e o carro ser a gasóleo e pôr gasolina, portanto eu não posso estar à espera que ele ande, e mesmo os tipos de gasóleo também há quem diga que há diferenças. Portanto, no que diz respeito à nutrição, ela é o nosso gasóleo, portanto convém saber bem o que é que estamos a meter cá para dentro e, independentemente de ideologias, filosofias, de dietas que estejam mais na moda ou menos na moda, que se acredite mais ou que se acredite menos, a maioria não deixa de ser válida porque todas elas quase sempre apresentam algum tipo de vantagem, mas também todas elas têm algum tipo de desvantagem. O importante é nós basearmos aquilo que queremos fazer, o nosso plano de ação, não nesses pequenos pormenores, que isso depois já são mesmo pormenores, mas sim naquilo que é fisiológico, aquilo que se sabe ao certo que é assim que o corpo funciona e, portanto, existem, poderia-se dizer, algumas regras fundamentais que, sem elas estarem lá, não vale muito a pena perdermos tempo a pensar se é melhor a cetogénica ou do paleolítico, ou seja lá o que for, ok? Portanto, o meu objetivo é passar aqui pelas regras com o propósito de simplificar. Porquê? Porque muitas vezes as pessoas abandonam a parte da nutrição, não é abandonar, deixar de comer, mas não querem saber. Porquê? Porque é o caos. É muito complicado, é muito difícil fazer tudo perfeito. As indicações que nós ouvimos num dia-a-dia se calhar não são práticas, depois não se ajustam ao nosso dia-a-dia, aos nossos gostos, etc. Portanto, vamos pensar que o nosso objetivo é, sabendo estas regras, eu não quero aplicar se calhar todas ao mesmo tempo, ou todas com a mesma dedicação ou profundidade, ok? Portanto, aquilo que nós queremos é, se calhar, escolhermos uma regra, ou duas, e mesmo para essa regra ou duas, aquilo que nós vamos fazer não é estabelecer já como plano alcançar a perfeição nessa regra. Aquilo que nós vamos querer é, a pouco e pouco, ir subindo umas escadas, ir evoluindo, no sentido de um dia ser fácil, ou mais fácil para nós, cumprir essas regras e que isso seja a base em vez da exceção. Sabendo que há lugar para a exceção. Ok? Portanto, de tudo o que eu já estudei, daquilo que eu já experimentei, há aqui algumas regras que eu quero partilhar. Portanto, primeira regra, e vamos começar, digamos, do início do dia para o final. Do início do dia, a primeira regra que eu, por mais autores de livros de investigação, podcasts, seja lá o que for, pessoas com autoridade, hoje em dia está muito na moda o jejum intermitente, mas se isso faz sentido ou não, o que é o jejum intermitente a sério? Será que é aquilo que nos ensinaram? Há aqui algumas curiosidades interessantes, como eu posso partilhar mais particularmente, mas a regra é esta. Nós devemos deixar entre a última refeição e a primeira 12 horas de distância. Estas 12 horas, independentemente de eu ser defensor do jejum intermitente ou não, estas 12 horas é o tempo mínimo que o nosso corpo, claro que há corpos e corpos, mas vamos apontar para as 12 horas, o tempo que o corpo precisa para aqui, porque aqui tem um sistema diferente daqui, ok? São dois sistemas idênticos, mas independentes. São os nossos sistemas de puxar o autocolismo, literalmente, que é o que não interessa, o que está morto, o lixo, os subprodutos que vão sendo acumulados com a nossa atividade, o nosso corpo acumula lixo, como é óbvio, não é? É preciso um determinado intervalo de tempo para que esse lixo possa sair, ok? Portanto, para esses sistemas funcionarem, eles precisam de tempo. 12 horas é o mínimo. Quem quer fazer 13, 14, 15, 24, 48, 72, isso depois é com cada um. Agora, se eu ainda não tenho 12 horas, para que pensar em jejum intermitente, ou seja o que for? Está bem? Portanto, primeira regra. Pá, Pedro, mas eu tenho uma distância de 7 horas. 12 é difícil. Passa para 8 ou para 9. Está bem? Portanto, mais uma vez, não vamos já apontar para o perfeito se o perfeito está longe,
mas sabemos qual é o alvo. 12 horas entre o jantar, ou a ceia, ou seja lá o que for que fazem, e a primeira refeição do dia, chama-lhe pequeno almoço, meio da manhã, almoço, o que for, está bem? 12 horas. Eu tenho aqui as minhas cábulas até para não me perder. Depois, hidratação. Porquê já, Pedro? Disseste que ias começar no início do dia, porque devemos começar o dia com hidratação, está bem? Mais uma vez, tivemos um período grande sem comer, se tudo correr bem. A primeira coisa que devemos fazer, até porque observamos que o nosso corpo é de facto muito feito de água, é hidratar. Quando chega a esta parte da hidratação, a questão é as indicações que nos dão, e segundo algumas fórmulas assim mais tidas em conta, a pessoa é capaz de ficar frustrada só de pensar que tinha que beber 2, 3, 4 litros de água ao longo do dia, se calhar bebe um copo ou dois, não é? Portanto, não, claro que a quantidade é importante. Uma das referências é, cada vez que vamos à casa de banho, será que a nossa urina está transparente ou mais amarela? Portanto, se está mais transparente, é um bom indicador, porque não vamos estar a fazer análises a toda a hora, é um bom indicador que estamos bem hidratados, está bem? Portanto, quantidade vamos nos gerir por aí. Se eu só bebo um copo de água, claro que preciso de 2. Se bebo 2, se calhar preciso de mais. E pelo menos até 1,5 litro, 2, a maioria das pessoas precisam. Algumas precisarão de mais, dependendo da atividade e por aí fora, ok? Mas começar logo com 100, 200 mililitros de água no início do dia, já despachamos um bocadinho e é a melhor forma de começar. Portanto, hidratação. E depois, também importa saber que se eu não bebi água, chegar ao final do dia e despejar meio litro ou meio litro não serve de muito, ok? Porque a quantidade que nós ingerimos de água de uma só vez também dita se realmente vamos aproveitá-la ou vamos já despejá-la. Isso depois também influencia o número de vezes que passamos a ir à casa de banho. Portanto, o ideal é ir de facto de tempos em tempos, de 20 em 20 minutos, meia hora, uma hora, hidratando, a pouco e pouco, está bem? O que funciona melhor para um, se é uma garrafa maior, que tem como objetivo, se é encher uma pequenininha, se precisa de alguma garrafa mais visual que lembre, que tenha medidas, o que for preciso, um despertador no telemóvel, o que quer que seja, mas é mesmo muito importante, está bem? Hidratação. Depois, quantidade. Quantidade de quê? De comida, quantidade de calorias, porque isto é um dos pontos mais importantes. Ainda que a qualidade tenha, como é óbvio, o seu peso, a quantidade está mais do que sabido que influencia, ou seja, eu preciso de ganhar peso, eu preciso de perder peso, eu preciso de ganhar massa muscular, eu preciso de perder massa gorda, eu preciso de comer mais ou eu preciso de comer menos. Ok? Portanto, a quantidade influencia. Inclusive, até há N referências e estudos em termos de longevidade que apontam exatamente para que quem come menos tem uma longevidade muito maior. Okay? Nós fomos habituados a pensar que temos sempre que comer mais e várias vezes ao longo do dia e por aí fora, mas a verdade é que o nosso corpo, para estar vivo, não é para sobreviver de rastros, é para estar vivo com qualidade, não precisa assim de tantas calorias como muitas pessoas ingerem. Por isso, como nós não vamos, se calhar, para a maioria, andar a calcular calorias, a contar cada grama que come, a saber qual é o seu dispêndio metabólico por aí fora, nós queremos coisas práticas. Isto tem que ser um bocadinho uma tentativa e erro de encontrar um equilíbrio onde eu sinto que a partir daqui parece que já estou a ter resultados, não é num dia, é ao longo de alguns dias, a cumprir mais ou menos um certo tipo de quantidades, porque nós vamos aprendendo também visualmente o que é que estamos a comer. Ou se estou a ganhar peso, se não está a acontecer nada, ou preciso ganhar peso, provavelmente preciso comer mais. Portanto, a pouco e pouco, não queremos fazer nem cortes demasiado drásticos, para a maioria não funciona, nem aumentos demasiado drásticos. As coisas têm que ser progressivas mais uma vez, mas a quantidade de calorias é extremamente importante, ok? Extremamente importante. Portanto, isto é a quantidade diária. Depois, nesta quantidade diária de calorias, vem a pirâmide alimentar, a roda alimentar, que dizem qual é a percentagem de cada coisa. Vamos fazer o seguinte, vamos pensar que há duas coisas onde nós não mexemos. Proteína, e aqui é onde a maioria das pessoas falha, principalmente as pessoas mais velhas, porque aquilo que eu vejo, ao jantar não comem grande coisinha, ao almoço
um bifinho, um peixinho de coisa pouco, ao pequeno almoço não há proteína, e isto põe em causa a nossa manutenção, a preservação ou até aumento de massa muscular. Portanto, eu tenho que garantir que tenho proteína. Se quisesse fazer contas, era fazer mais ou menos 2 vezes o meu peso do corpo. Imagina se eu peso 70 kg, 140 gramas de proteína diárias, ok? Também ninguém anda a medir, portanto, o ideal é o quê? É se pelo menos em 3 ou 4 refeições nós tivermos lá um bocado de proteína, estaremos mais próximos de certeza. Se deixarmos tudo para uma, fica mais difícil. Teríamos que comer muita quantidade numa só refeição e também a capacidade de metabolizar ou processar essa proteína pode não ser a melhor. Portanto, é mais interessante, se eu estou a fazer um pequeno almoço ao meio da manhã, realmente fazer um bom pequeno almoço completo, com os ovos, com o que quer que seja, para ir buscar essa proteína, ou peixe, ou carne, ou atum, ou seja lá o que for, sim, ao pequeno almoço, o almoço e o jantar, pelo menos. A meio da tarde, talvez, se for preciso, porque é muito difícil para mim, em termos de alimentação, ter proteína rápida, o que seja, um batido proteico é das poucas coisas, se calhar, em termos de suplementação que fazem sentido, está bem? Mas é muito importante, tanto proteína e fibra. Fibra que vem com alguns alimentos, mais do que outros, os cereais, as frutas, alguns legumes, portanto, isso tem que lá estar. Onde é que eu vou ser flexível? Na parte das gorduras e dos hidratos. Esta é a parte onde é mais fácil eu aumentar ou reduzir. Portanto, nunca irei reduzir porque preciso comer menos, vou tirar um ovo. Eu não vou fazer isso, ok? Para a maioria das pessoas. Portanto, pensar sempre que a quantidade tem que se ir procurando, é ideal para cada pessoa. Proteína vai lá estar, fibra vai lá estar, por causa do nosso sistema digestivo, e depois mais gordura, mais hidratos, menos uma, menos outra, conforme lá está aí então preferências, o cetogénico, o paleolítico, o que seja, eu vou, o Atkins, seja lá o que for, eu vou caminhar mais para um lado ou mais para o outro, está bem? Mas isto é importante. Depois, portanto, quantidade, proteína, fibra, tinha aqui essa parte da flexibilidade. Depois, número de refeições. 3, 4, 5, 2, não interessa minimamente, ok? Está bem? O que interessa é, no final, o que é mais fácil para mim para ter aquele número de calorias? Reparti-las, porque se não reparto, chega à refeição e como 2 ou 3 vezes mais, ou é uma questão de hábito e de facto se não comer a meio da manhã nem a meio da tarde, começo-me a habituar com facilidade, mantenho a minha hidratação e quando chego ao jantar faço um jantar normal e está tudo bem. É mesmo uma questão de hábito e também parte de stress emocional, etc. Ok? A maioria das coisas tem mesmo só a ver com hábitos. Portanto, é o que resultar melhor. Eu já experimentei de tudo várias vezes. Para mim, percebo que se fizer menos refeições ao longo do dia, no início é um bocadinho difícil, mas depois não só tende a ter mais resultados, como principalmente o desapego à comida é muito maior. Portanto, eu não me sinto mal se não comer, não fico a pensar não sei quanto tempo, preciso da comida, enquanto se como mais vezes, se algum dia não tenho, fico logo assim meio maluquinho, digamos assim, ok? Isto em relação ao número de refeições. Próximo ponto, álcool. Eliminar, não há muito a dizer, mesmo que digam que o médico disse, isso é, lamento dizer, tanga, ok? Porque os benefícios, digamos, que poderia haver num copo de vinho tinto ou o que seja, por causa de determinadas substâncias, como o resveratrol, eu precisaria se calhar de beber uma pipa de vinho para obter esses benefícios, não é com um copo ou dois que isso dá alguma coisa, tem muitas calorias, tem muitos malefícios, zero benefícios. Portanto, se der, elimina-se. Não der, reduz uma vez ou outra. Está bem? E por fim, para não me falhar nada, mais 2 pontos só. Como é óbvio, coisas banais que a gente já sabe. Preferência, alimentos não processados. Porquê? Há algum problema? Na maioria dos casos, daquilo que está estudado, quando comemos alimentos processados, aquelas substâncias que a gente nem sabe o que é, em pequenas doses aquilo não tem mal rigorosamente nenhum, ok? A questão é que muitas vezes isto não são em pequenas doses, é todos os dias em grandes quantidades. Mas mais do que isso tem a ver com o facto de quando eu como alimentos
verdadeiros, digamos assim, portanto, não foram criados artificialmente, esses alimentos têm uma densidade nutricional diferente. Quer dizer que eu como-os e fico saciado com menos calorias. Eles têm mais nutrientes e, portanto, a sensação é eu já estou cheio, com mais facilidade, mas, na verdade, o total daquela refeição ou daquele alimento, em termos calóricos, é muito menor. Enquanto que nos alimentos processados, eu se calhar como uma batatinha, ou um bocadinho disto ou um bocadinho daquilo, não me sabe a quase nada e tenho que comer mais, porque depois, como é óbvio, a forma está feita para que eu precise de mais, seja pela textura, seja lá pelo que for, mas entretanto cada bocadinho daqueles explode a nível de calorias. Portanto, a preferência tem, como é óbvio, a longo prazo, em termos de saúde e do funcionamento do nosso sistema, é melhor alimentos verdadeiros, mas também por esta questão de ser mais fácil gerir a quantidade de calorias se eu fugir dos artificiais. Está bem? Por último, tudo isto é muito interessante, mas o principal ponto é o que é que para cada um funciona, o que é sustentável. Por isso, há pessoas mega disciplinadas que, se precisarem de fazer algo drástico, vão fazer e vão ter resultados e vão conseguir mantê-los. Para a maioria das pessoas, daquilo que está a estudar, não funciona, funciona a curto prazo e passado um mês, 2 meses, a coisa volta ao mesmo ou, tendencialmente, a estar pior, ok? Para ambos os lados, perda de peso, aumento de peso, seja o que for. Por isso, o que é que funciona para mim, no meu dia-a-dia, com o meu esquema profissional, de familiar, de outras tarefas, de lazer, etc. O que é mais fácil? Tenho aqui algumas regras, e isto é a base. Eu quero começar a melhorar, vou pegar numa ou duas, eu vou dar um pequeno passo. Se calhar até posso agarrar em todas elas, dependendo da fase em que eu estou, e atirar no fundo, mas na água é um copo, na questão da quantidade é menos uma fruta, ou menos um pão, ou menos um bolo, ou menos uma fatia, menos qualquer coisa, ok? Vou acrescentar um legume, um bocadinho de legumes todos os dias, sei lá, um bocadinho de brócolis todos os dias, é como se fôssemos pensar em brócolis, mas pronto, dá para perceber a ideia. Entretanto, vou acrescentar o ovo ao pequeno almoço. É só cozer 6 ovos ou 7 para a semana e levá-lo, e é super prático e pum, já lá está. Também maior saciedade, mais níveis de energia. Portanto, deixa-me atacar este aqui, deixa-me atacar também a questão do jejum. 7 horas é o meu intervalo, vou para as 8 e a pouco e pouco. Agora, isto tem que estar num sítio que seja visível, porque senão ao final do primeiro dia ou 2 já não me lembro o que é que eu quero, onde é que está o meu foco. Portanto, eu tenho a minha lista, eu tenho o meu proteína 3 vezes por dia, porque nem sempre é fácil, mas para me lembrar, eu tenho o meu jejum lá escrito sempre, eu tenho lá a questão da hidratação, 1,5 litro é o meu mínimo, é o que eu quero de mínimo, portanto a proteína, o jejum, tenho lá os legumes e tenho lá 100 doces, ok? Vou deixar de comer doces? Jamais, mas está lá os 100 doces porque sempre que for possível eu corto. Também sei que se comer um doce, alimento processado, tem muitas calorias, alguma coisa tem que compensar. Está bem? Feito, porque já vai longo o vídeo, mas é importante. Queremos resultados, queremos mais saúde, queremos que a pouco as coisas vão acontecendo. Não é 2 para amanhã, por isso vamos estabelecendo aqui um processo a nível de treino, há progressão, a nível de nutrição, há progressão, a nível de descanso, há progressão, a nível de trabalho, tudo isto tem que ter progressão. Está bem? Espero ter ajudado. Também, como é óbvio, fico à espera sempre das partilhas de então o que é que vamos nos focar, porque se eu souber qual é o 1 ou 2 aspectos em que estamos focados, eu sei, vou controlar, não numa perspectiva má e de pressão, mas de compromisso. Como é que está? Está fácil? Não está fácil? O que é preciso? Se calhar foi um passo demasiado grande. Olha, em vez disso, posso dar outra sugestão, outra dica. A pessoa é que sabe, mas eu estou cá para o compromisso e para ajudar nesse alinhamento, se calhar, nas várias hipóteses que podem haver. Sim? Bons treinos, boa nutrição, bom descanso, muita saúde. Até já!